Vamos lá então com mais uma live Vive Melhor e Mais Saudável com a especialista no método inovador da análise corporal, Lourdes Maria. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, de madrugada. Não sei, você está me olhando agora. Agora qual é o seu momento? Não sei qual é. Eu vou estar olhando aqui e vou estar olhando aqui. Para quê? Para que eu possa estar colocando para os dois movimentos que eu quero alcançar. Então, na outra vez, na live 1, eu falei sobre a família, o ponto alto da vida. E aí surgiram perguntas. E por que a família, então, é esse alicerce importante na vida, primordial? Por que primordial? Mas antes dessa família ser primordial, eu preciso aprender a ser primordial. O quanto eu sei, o quanto eu sou primordial. E o quanto eu uso esse primordial a meu favor ou contra mim mesmo. Então podem ficar às vezes algumas dúvidas. E olha só, teve pessoas que me perguntaram o seguinte, ficou dúvida? Gente, quando fica dúvida é muito legal. Por quê? Porque aí é a chave de eu me desenvolver e de fazer com que as respostas possam surgir diante dos problemas, ou você que está vendo isso daqui e ficou na dúvida. Então perguntaram o seguinte, Lourdes Maria, me diga por que você falou a respeito de poda neural, de personalidades, isso, aquilo, me explique melhor, ok? E divulgue, coloque ali, participa, e também eu vou colocar de vez em quando o contato com a minha equipe, então você também pode estar olhando, observando, e por que não? Mais dúvida, entre em contato, que isso é muito importante. Então, uma das dúvidas que apareceram assim, olha, você falou de traço de personalidade. Me explique agora, traço de personalidade. Então, tá bom. Dentro da análise corporal, nós temos os 5 traços de caracteres, que aqui eu chamo de traço de personalidade. E esses traços de caracteres já vêm lá do século XIX, desde o Reich, quando ele conseguiu, nos estudos dele, identificar esses 5 traços de caracteres. E ele deu um nome bem interessante, diferente, que muitas vezes são inclusive confundidos com transtorno ou alguma patologia. Mas olha, vou falar eles agora, porque depois eu sempre vou usar traço de personalidade mesmo. Mas eu vou falar os nomes que o Reicher na época deu. Ele chamou os 5 traços, um de esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Lembrando, nomes científicos lá do século XIX. Vamos lá. Aí também me perguntaram assim, poda neural. O que é essa poda neural? Essa poda neural pode ser o seguinte, vamos dizer que existe um lugar, um passeio público, e nesse passeio público há várias formas de você ir no meio dos caminhos, no meio dessas trilhas que eles formam. Então formam-se 50 trilhas ali nesse passeio público e você pode usar essas trilhas. Essa poda normal quer dizer o quê? Que dentro desse movimento de você no útero nascer e crescer aproximadamente até os seus 6, 7 anos de idade, houve muitas podas neurais. De que forma? Daquilo que o teu organismo não estava precisando muito, então houve essa poda. Como assim? Lá no útero você então tinha esses 50 passeios para usar. Só que lá no útero você usou 20 desses caminhos só. 20 dessas trilhas. O que aconteceu com as 30 que você não usou? Elas simplesmente, o matinho cresceu, as coisas cresceram e elas sumiram. Ou seja, se dentro do útero da sua mãe você não precisou todos aqueles caminhos, houve a poda neural que se encarregou de eliminar. Aí você nasceu, é o segundo traço, você nasce e aí de 1 mês a 1 ano, você de novo tem essas podas neurais para serem feitas. Se você, vamos de novo esses 50 caminhos, 50 trilhas.
Se dessas 50 trilhas, de repente você usou 38 trilhas. Tá, mas até 50, as outras você não usou, automaticamente virou poda neural. Seria como você ir lá cortar. Isso acontece. E aí, por causa dessa poda neural, também, por causa dessa poda normal, assim acontece a nossa melinização. Então, só sempre está sendo melinizado em você aquilo que a poda neural não tirou, certo? E o que é essa melinização, então? Essa melinização a gente pode pensar da seguinte forma. Você percebe que os nossos fios de luz, eles são encapados. Eles têm aquele plástico ao redor para não dar curto-circuito. Essa melinização é esse trabalho de quê? De encapamento dos nossos neurônios. Para quê? Para que não dê curto, para que nós estejamos protegidos, inclusive ali dentro. Quantas pessoas têm alguns problemas realmente neurais ou coisa assim, e talvez houve falha nesse sentido, nessa melinização com essa pessoa. Mas aí já entra na medicina, eu não tenho nada a ver com isso, essa explicação não é comigo, tá longe de ser para mim. Então, e aí você tem também o ambiente que você cresceu. Lembra, eu só falei da primeira e da segunda. Ali nós temos a terceira, a quarta e a quinta, até os nossos 6 anos, mais ou menos. Onde momentos a gente tem menos poda neural, momentos a gente tem mais poda neural. E aí acontece o nosso ser como nós somos hoje, certo? E aí também eu falei que tem a ver com o ambiente que você vive, o ambiente que eu cresci, o ambiente que eu tinha desde o útero da minha mãe, que fez com que eu tenha essas diferenças, essas sensações diferentes. Aí as pessoas dizem assim, mas é parecido com o pai, é parecido com a mãe. Fisicamente sim, mas dentro do que nós temos como sensação, não. Porque veja bem, quando eu estive no útero da minha mãe, eu estive no útero. A sensação que eu tive era minha. Quando eu vim para o mundo e fui crescendo, a sensação que eu vivi não é a sensação que os meus outros 3 irmãos viveram. Cada um teve uma sensação, cada um teve um jeito. Então, nesse sentido, nós não somos parecidos com o pai ou com a mãe ou com alguém. Nós somos parecidos com nós mesmos, conforme foi a nossa poda normal, conforme a melinização foi avançando, conforme foi o nosso processo de padrões que nós desenvolvemos e que nós temos hoje no nosso corpo como fatores essenciais para que a gente possa ter um bom desenvolvimento e um bom crescimento. E aí acontece muitas vezes que as pessoas têm dificuldade, elas estão em algum lugar e tem uma dificuldade muito grande de ser aceito, ou muito grande de estar naquele lugar, ou uma necessidade muito grande de querer estar naquele lugar. Por que isso acontece comigo? Eu atendi uma vez um rapaz, ele disse assim, a sensação que eu sempre tive de que eu tô errado, tem uma coisa errada em mim, acho que tem algo errado em mim, porque eu tô num lugar e eu quero estar no outro, e quando eu tô no outro, eu quero estar no outro. Tem a ver com realmente esses traços de personalidade que você foi criando ao longo da gravidez até aproximadamente os seus 5, 6, 7 anos de idade, para as crianças mais tardias assim. Então, porque eu penso, ajo, vivo, sinto, faço e tenho a vida do jeito que eu tenho. Exatamente por esse ambiente que eu cresci. Dentro desse ambiente que eu cresci. Esse ambiente que eu cresci me deu essas sensações. Aí o adulto, de repente, acontece alguma coisa bem delicada nesse ambiente onde eu cresci. E o adulto, pai, mãe ou alguém fica muito preocupado com essa criança. Por quê? Porque ela viveu, ela viu, ela passou por algumas situações que para eu adulto, para você adulto, eu acho que eu traumatizei essa criança.
E às vezes aquilo que nós achamos que poderia vir um trauma, que poderia dar um problema para essa criança, para o nosso filho, alguém querido da nossa família, talvez não mexeu, talvez não deu nada dessa criança, nesse bebê, nessa criança, nesse adolescente. E aquilo que talvez para mim fosse nada, aquilo que talvez para pessoas no ambiente que ele está fosse uma simples brincadeira, uma simples discussão, um fato sem motivo, sem nenhuma sensação maior, para essa criança, esse bebê, essa criança que vai crescendo, talvez virou um trauma. Virou algo que para ela é algo que vai frear ela a vida inteira, ou que vai fazer ela parar, ou que vai fazer ela se sentir diferente a vida inteira. Então esse bloqueio que essa pessoa, essa criança sofre, às vezes leva para o resto da vida. Ou então, quando essas crianças passam por abuso, desde lá de muito pequenininha, a criança até não lembra, mas a vida dela vai desencadeando formas e formatos que ela não dá conta, ela não sabe porquê, não entende o porquê disso, mas algo não está bom, algo não está bom, algo não está resolvido nela. E se você está ali nessa sensação, ou tem alguém, ou coisa assim, olha aí, ó, entre em contato com a minha equipe, porque com certeza eu estou bem preparado para quê? Para que eu possa trabalhar com você, ou com a pessoa que você queira. O que acontece, inclusive hoje aconteceu aqui, é o seguinte: Lourdes, você tem aquele cartão de presente? Tenho. Gente, hoje alguém vai ganhar um presente que é o quê? Uma análise de alguém para que venha aqui no meu consultório fazer. Por quê? Porque mora na minha cidade. Mas isso também acontece via videochamada. Então, imagina que presente diferente. E vai ser para a vida inteira dessa pessoa. Vai ser para a vida inteira. Então, veja o quanto às vezes é primordial você, inclusive, fortalecer esses laços, né? Essa pessoa que vai ganhar esse presente talvez seja um pouco diferente quando receber, mas essa pessoa que está dando o presente é porque passou aqui pelo consultório, sentiu, percebeu e quer o quê? O melhor para outra pessoa. Então, isso que é muito importante, a importância da capacidade de enfrentar, dar significado às dificuldades que você tem, olhar para elas e tentar refazer, responder aquelas perguntas, você que está ali do outro lado, aquelas perguntas que estão anos te incomodando. Por que isso? Por que eu não dou conta daquilo? Por que eu não consigo dessa forma? Por que o outro consegue e eu não consigo? Por que será? Todas as perguntas têm respostas, têm a ver com seus traços de personalidade, o seu padrão de funcionamento e comportamento que você adquiriu. E que pode estar na tristeza. Quando está na tristeza, você faz muitas coisas que acabam danificando muito mais ainda você e uma pessoa. Eu atendi há pouco tempo um casal onde realmente estavam se separando. E aí um disse para o outro que eles teriam que procurar ajuda. Quem foi o mais rápido foi o homem, já entrou em contato comigo, veio procurar ajuda, e aí depois a mulher também vem. O que aconteceu? Estão juntos, estão felizes. Vão ainda fazer o próximo passo, que é essa sessão a dois, casal junto, primeiro na individualidade, cada um, para depois colocar junto, para mostrar que o traço seu é assim, o dela é assim, o dele é assim, o dela é assim. E ali você começa a perceber, espera aí, mas olha, achei que até era mais difícil. Outro dia um senhor me disse assim: nossa, dona Lourdes, eu achei que fosse muito mais difícil eu conseguir dar conta, ou conseguir rearranjar essa sensação,
esse desequilíbrio, essa sensação horrível que eu tinha dentro de mim. Havia o que nesse senhor? Um abuso. Não um abuso sexual, mas havia abusos que fizeram com que ele tivesse essa sensação de estar amarrado no freio de mão puxado, coisa assim. Então, tem a ver como você esteve no útero, como você cresceu até seus 5, 6 anos de idade, e tem a ver muito com o ambiente que você tinha nesse período. Isso mesmo, o ambiente que você viveu. Quanto esse ambiente era legal, humano, humanizado, bacana para uma criança crescer, ou quanto esse ambiente era não legal, muitas vezes até tóxico para crescer ali dentro. Então, tem a ver. Vemos muitas pessoas com N problemas na vida, julgamos essas pessoas, inclusive, mas se a gente soubesse por trás delas qual a dor, qual o desespero, qual a angústia, o que tem por trás desse ser humano tão carente às vezes, ou tão parece-me sem condição de continuar a vida, mas tem como. Tem como, a partir do momento que você sabe profundamente o seu conhecimento, os seus superpoderes, a partir do momento que você sabe disso, sabe usar, sabe se colocar, sabe que se você está num trabalho e você estiver num trabalho onde exige muita execução, mas você é criativo, você é um ser humano muito criativo. Então, lá na você executando, você gasta muita energia. Gastando muita energia faz com que você tenha dificuldades. Imagina você lá no emprego, por isso que eu dou palestras nas empresas também, eu tenho esses dois lados, que é o meu consultório e palestrante. Por quê? Quando um exemplo que eu tenho, um empresário que fez análise corporal, esse método de análise ele fez. Achou muito, muito interessante. Você faz palestra? Faço? Então venha para a minha empresa. Então essa empresa, seus 15 funcionários mudaram. Mudaram por quê? Porque aquelas coisas mesquinhas de um ficar, às vezes, tirando sarro do outro, de um querer ficar brincando com o outro, que às vezes você fica tirando sarro de alguém que não tem a mínima condição de ser colocado nesse lugar. Por quê? Porque às vezes ele é os traços dele estão muito mais ligados ao canto, a ficar sozinho. Então essa pessoa ela acaba tendo problemas. De vez em quando, pequenos assuntos entre pessoas que têm os traços mais comunicativos é de suma importância. Não deixe alguém, por exemplo, numa empresa, lá num cantinho que é muito oral. Não vai produzir como poderia. Mas também não deixe aquele que é criativo e que gosta de estar sozinho lá na frente com muita gente. Ele não vai conseguir produzir. Ele precisa do quê? A gente chama aqui de caverna. Ele precisa estar um pouco mais lá no canto dele para produzir. Também temos aquela pessoa que você coloca ali para produzir, ele senta ali e só vai. Mas ele não vai produzir tão bem muito no meio das pessoas, ou se o lugar dele ainda, inclusive, é no meio do grupo. Tem pessoas, conforme o traço, conforme a sensação, eles precisam do quê? Eles precisam estar no seu canto. Os outros precisam estar no meio das pessoas. Os outros querem estar fazendo, são ágeis, querem estar em primeiro lugar. Os outros não se importam, eles querem terminar a função, os trabalhos, mas não tem essa necessidade de estar tão em evidência em primeiro lugar. Colocar uma pessoa que tem os traços, tem o padrão muito ligado à liderança e colocar ele para trabalhar atrás da mesa, ele também não vai produzir muito. Por quê? Porque ele vai estar usando alguns traços de personalidade tanto a ponto de negativar eles, e outros que ele tem vão sempre estar sobrando. Isso faz com que essa pessoa não produza tanto.
E aí você, pai, mãe, às vezes você tem aquela criança que é rapidinha, faz as coisas dela. E o irmãozinho é mais devagar. Nossa, olha como seu irmãozinho fez rápido, olha como ele acabou ligeiro. Olha lá, viu como que você conseguiu? Mas se um tem os traços de personalidade, com a sensação de capricho, de se projetar, ele tem uma capacidade, mas ele quer se organizar, talvez ele seja um pouco mais devagar, talvez ele seja. E quem tem o traço muito mais na competição é mais ágil. Quer estar pronto logo, não tem essa necessidade de 100% correto. Ela tenta fazer correto e entrega, enquanto o outro é um pouco mais devagar, tenta fazer correto, observando e talvez ainda vai dar uma olhada antes de entregar. Os dois estão certos, os dois estão trabalhando, mas cada uma na sua capacidade, no seu potencial, na sua forma que ele tem de respostas, nos seus superpoderes. Alguém me perguntou, como assim superpoderes? Gente, superpoderes, nós todos temos dentro de nós. Faz umas 3 semanas que eu atendi um rapaz, e aí eu fui falando, e de repente falou assim, eu sou tudo isso. Sim, você é tudo isso. Você é tudo isso. Nossa, eu ouvi uma vez você falando lá na rádio dos superpoderes, eu fiquei pensando, tá falando o quê? O que tá falando essa mulher, superpoderes? E aí ele vem, faz a sua análise, seu método de análise corporal, ele faz e diz assim, nossa, eu tenho todos esses poderes e eu não estava usando. Que bom que eu ouvi você. Não concordei com você na rádio, que eu faço o programa nas terças-feiras às 11h30, meio-dia, na Rádio Santana, Ponta Grossa, Paraná. Eu ouvi você. Não dei crédito. Mas, não sei porquê, eu caí aqui. Eu vim pra cá. Ok, a partir de hoje eu vou usar, sim, meus superpoderes. Gente, que importante. E aí ele vem, esse rapaz também vem cheio de energia, pensando daquelas 3 perguntas que eu falava ali, que eu ia responder 3 perguntas, ele poderia fazer que elas teriam resposta. E ele realmente tentou fazer perguntas difíceis para mim, mas ele teve as respostas da pergunta dele, inclusive nas 2 horas que é essa análise devolutiva. Então não é difícil. Aí as pessoas dizem, meu Deus, era tão fácil e eu não dava conta. Gente, eu também não dava conta. Eu também não sabia que era tão fácil. Eu também não entendia. Eu também não dava conta. Mas depois de estudar, claro que no meu tempo tive que fazer cursos para saber. Hoje vocês precisam só fazer o método da análise. Para quê? Para que vocês tenham as respostas para as perguntas tão difíceis, que vocês sabem desses superpoderes, sabem como usar, o que são esses padrões de desenvolvimento, que a cada momento também eu fico falando quais são esses padrões de desenvolvimento. Exatamente isso que você vai adquirindo ao longo do tempo. E aí, qual é o ambiente que você está, o que você está adquirindo nesse ambiente, o que te marca e está não te marcando e te marca nesse ambiente, que vai fazer a diferença. E muitas vezes eu falei que eu não vou fazer live compridas, não vou mesmo, porque eu vejo por mim, muito comprido acabo não assistindo, mais curtinho acabo assistindo e gostando muito. E também, você quer entrar em contato com a minha equipe? Veja o número aí, entre em contato, faça isso, até, olha aí, ó, presente. Tem cartão de presente? Tem também. Então, você que está ali do outro lado e acha que ainda não está nesse potencial, nessa capacidade ou nessa necessidade de mudança, talvez até esteja passando já do tempo. Quanta coisa você poderia já ter evitado, e quando você vem fazer esse método inovador, eficaz de transformação na análise corporal, você vai perceber que muita coisa que aconteceu, se você é casado, podia ter evitado. Se você namora, podia ter evitado. Se você está em escola, coisa assim, poderia ter estudado mais leve. Se você está numa empresa, poderia estar
fazendo o seu serviço de uma forma muito mais produtiva, de uma forma mais interessante. Então, eu te convido. Você está com potencial, sim, garantido. Está no potencial de quê? De se entender literalmente. Por que você age, pensa, funciona, sente e se coloca da forma com que você se coloca. Por quê? Por que eu não dou conta de algumas sensações? Porque nunca ninguém respondeu umas perguntas que eu tanto preciso de resposta. Olha, ó. Aqui, ó. Aqui vem. Vem até aqui. Através do método inovador, eficaz de transformação na análise corporal, é possível. E lembrando, melhor você se torne mais saudável com a vida comigo, especialista no método inovador da análise corporal. Lourdes, que está aqui. Até a próxima live.